Pessoal, tudo certo? E infelizmente ela chegou, a última rodada do Brasileirão. Final de semana acaba o Cartola, hein? Olha, foram longos meses aí de dicas, de apostas, de jogadores mitando, decepções, mas tudo chega ao fim, né? E agora temos a 38ª rodada do Brasileirão, 38ª rodada do Cartola acontecendo no domingo. Então é isso, né? Mas não podemos esquecer das rodadas anteriores e na última, 37ª, não fomos nem tão bem e nem tão mal. Tivemos uma média até que ok para essa rodada, uma rodada com algumas decepções, principalmente ofensivas. O nosso ataque até que fluiu bem, nosso capitão foi muito bem, o Alejandro, mas falhamos algumas coisas na ousadia, no sistema defensivo, mas fizemos ali 53,87 pontos, uma pontuação ok para essa rodada, sendo que a média geral dos cartoleiros ficou na casa dos 39 pontos, uma média muito baixa para essa rodada, então os 53 pontos até que ficaram ok, acabamos desvalorizando também, perdemos mais cartoletas, agora temos 148 cartoletas, mas o patrimônio tá ok para essa última rodada, para a gente escalar quem a gente quer. Então, chega de papo furado, vamos ao que interessa, que são as últimas dicas do Cartola, as dicas da 38ª rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da KTO, e vamos começar as dicas, lembrando que aqui a última rodada tem muito jogo que não vale nada, muito time desinteressado contra time que briga por título, ou contra o rebaixamento, por vaga na Libertadores, então é muito difícil a gente prever aqui um jogador que está fora do radar e vai mitar, deslanchar, fazer 19, 20 pontos. Pegamos, por exemplo, o atacante do Atlético Goianiense na última rodada, que marcou 20 pontos e ninguém esperava. Então aqui o vídeo, por mais que seja a última rodada, nós vamos manter o padrão com jogadores que a gente tem, não com certeza, porque ninguém tem certeza, mas tem uma tendência a ir bem. E as dicas nós vamos começar pelo gol com John, o goleiro do Botafogo, o Pare John. O John tem 16 SGs em 38 rodadas, ou seja, a cada 2 jogos, em um ele não é vazado. E desses 16 SGs, 9 foram com o Botafogo como mandante. E o Botafogo joga em casa contra o São Paulo, jogo no Newton Santos. Botafogo dependendo de um simples empate para ser campeão brasileiro. E o São Paulo já com o 6º lugar, com vaga na Libertadores garantida. Botafogo franco favorito. Mas pelo andar do campeonato, pelo andar do jogo, o John tem tudo para ser o mito do goleiro da rodada. Ele tem uma média de mais de 2,5 defesas por jogo. Como a gente falou, o SG vem sendo muito importante para o Botafogo em casa. A tendência é um São Paulo que não ataque tanto. São Paulo pode poupar alguns jogadores, pode ter dificuldade ofensiva. Então a gente pegando essa questão do Botafogo ter a melhor defesa do campeonato, jogando em casa contra um São Paulo sem muita missão de querer alguma coisa, sem querer almejar alguma coisa no campeonato, o John pode ali manter o SG com mais umas 2 defesas, uns 7, 8 pontos, tá ok para fechar no Cartola, então por isso vamos com o John, goleiro do Botafogo. E seguindo a defesa, vamos com mais um jogador do Botafogo, Adrielson, o zagueiro. Sem o Bastos machucado e o Barbosa suspenso, o Adrielson se torna o principal zagueiro do Botafogo nessa rodada. E o Adrielson tem poucos jogos no Cartola, ele fez apenas 5 partidas válidas pelo nosso jogo, só que mesmo assim ele foi bem. O Adrielson ele tem uma média muito boa, desses 5 jogos em 3, passou dos 3 pontos, é um jogador regular e é um jogador principalmente uma arma ofensiva. Por exemplo, no jogo que o Botafogo ganhou do Vasco por 3-0, ele acertou a trave. No jogo na vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Palmeiras, que não valeu pro Cartola, mesmo assim, mas ele marcou o último gol do jogo. É um jogador que aparece muito bem lá na frente, vai muito bem no cabeceio, na bola aérea, de repente vira uma arma pro Botafogo contra o São Paulo, vai lá que marca um gol, a gente tá pensando aqui no SG do John, pensa obviamente no SG do Adrielson, com um gol, passou dos 13 pontos, é uma mitada, então por isso a sugestão, pensando na bola ofensiva, Adrielson, zagueiro do Botafogo. E para o meio campo, o time do outro postulante ao título, né? Rafael Veiga do Palmeiras. O Veiga é um cara que finaliza bastante. O jogo do Palmeiras contra o Fluminense, um jogo aberto, porque o Palmeiras precisa ganhar para ser campeão, qualquer outro resultado, independente do que aconteça com o Botafogo, o Palmeiras está fora do título. E por outro lado, o Fluminense ainda com chances de rebaixamento. O Fluminense se empatar e dependendo do que acontecer com a combinação de resultados, ele vai ser rebaixado. Ou seja, até com a derrota o Fluminense pode cair, então o Fluminense não pode relaxar, vai buscar o ataque e com isso vai ser um jogo talvez mais aberto e o Rafael Veiga vai ter suas oportunidades. Rafael Veiga já marcou 11 gols no campeonato e deu 3 assistências. E o Fluminense, por sua vez, nos últimos 8 jogos como visitante, sofreu gols em 7. Apenas uma vez saiu intacto, que foi no Fla-Flu no Maracanã, quase em casa.
Então o Palmeiras jogando no Allianz Parque, tem tudo para ir para cima. O Rafael Veiga é um cara que finaliza bastante, já são 71 finalizações ao longo de todo o campeonato, é o cara da bola parada do Palmeiras, bate falta, bate pênalti, cobre escanteio, podendo ser garçom pro time. Então o Veiga é um chuta-chuta, vai ter oportunidade, certamente vai finalizar. Então por isso nós vamos escalar o meia do Palmeiras, Rafael Veiga, do nosso time. E para o ataque, um dos artilheiros do campeonato, Yuri Alberto do Corinthians. Aliás, um parênteses, nesta rodada, o que dá para escalar de artilheiro, nós temos 3 jogadores brigando pela artilharia, Alejandro, Yuri Alberto e Estevão. E aí nós estamos escolhendo o Yuri Alberto pelo momento geral. O Yuri Alberto vem numa fase de artilheiro, de goleador, são 30 gols na temporada, contando todas as competições, e aí você pega o histórico dele dos últimos jogos, nas últimas 8 partidas foram 10 gols. Nos últimos 12 jogos foram 13 gols e nas últimas 15 partidas foram 14 gols e 3 assistências. E o Roberto virou a sorte, pega rebote e faz o gol, sozinho contra o goleiro, faz gols difíceis. E o Roberto não é só aquele cara que recebe a bola e toca para dentro do gol, ele tem feito boas partidas, tem chutado bastante, é um cara que finaliza muito e nós não podemos deixar para trás esse desempenho ofensivo de gol atrás de gol em todos os jogos. Quando ficou de fora, voltou de lesão, já fez 2 gols. Na última partida contra o Bahia, que não valeu pro Cartola, fez um gol e deu uma assistência. Então é um jogador que está numa fase inspiradíssima e mesmo o jogo sendo fora de casa. O Corinthians joga contra o Grêmio, na arena do Grêmio, mas o Grêmio já não briga por mais nada. O Grêmio já está quase que de férias e o Yuri Alberto tem a missão particular dele de querer ser artilheiro. Ele já disse que vai buscar essa artilharia. Então vai finalizar bastante, vai procurar a bola. O Corinthians já está com o 7º lugar e vaga na pré-Libertadores garantida. Certamente os companheiros vão tentar ajudar o Yuri Alberto a ser o artilheiro. Então a chance de ele finalizar várias vezes e conseguir marcar um gol é enorme. O Grêmio sofreu muitos gols nas últimas partidas. Então apostando nesse retrospecto todo, a nossa dica do ataque é Yuri Alberto do Corinthians. E para usar a braçadeira de capitão, aí nós vamos de Estevão do Palmeiras. Não tem também o que falar muito do garoto, né? Com 17 anos, tem personalidade, principal jogador do Palmeiras no campeonato e mostrou realmente que chama a responsabilidade. Contra o Cruzeiro na última rodada, cobrou a falta no último lance do jogo, marcou o gol da vitória do Palmeiras, que deixou o time paulista na briga pelo título. O Estevão é o cara do Palmeiras no campeonato. São 13 gols e 9 assistências em 28 jogos. O Estevão tem uma média altíssima de participação de gol, tá atrás do Yuri Alberto e do Alejandro, vai querer buscar essa artilharia e o Palmeiras, precisando da vitória contra o Fluminense, como a gente falou aqui, vai acionar bastante o garoto. O Estevão finaliza bastante, toca para os companheiros, desarma, sofre muitas faltas. O jogo do Palmeiras passa pelo Estevão, que vai para cima da marcação, e nisso ou ele consegue espaço para finalizar, ou ele acaba sofrendo uma falta, então ele acaba pontuando de formas diferentes. O Estevão no último jogo mesmo contra o Cruzeiro passou dos 12 pontos, e passados os 10 pontos do Estevão ao longo de todo o Cartola foi o recorrente, não foram assim casos isolados. Teve fase ali que em 5 jogos, em 4 ele passou dos 10 pontos. Na última rodada o Palmeiras jogando em casa, precisando da vitória, certamente vai ser muito acionado, e como é um jogo que vale para os dois lados, a chance de ter mais emoção é muito grande, então por isso nós escolhemos o Estevão para usar a faixa de capitão no braço. E aí, para a ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Mas não é possível, realmente, esses filhos da puta não param de falar um minuto. A gente realmente tem que fugir do óbvio, fugir de jogos que valem muito. Pesquisamos bastante aqui, analisamos bem e vamos de Cardona, zagueiro do Fortaleza. Fortaleza que recebe o Internacional, os dois times eram postulantes ao título até algumas rodadas atrás, agora já estão com a situação definida, ambos no G5 e com vaga na fase de grupos da Libertadores. E aí por que o Cardona? O Cardona ele tem uma média muito boa, em vários jogos passou dos 5 pontos. Em 16 jogos que ele participou do Campeonato Brasileiro valendo pelo Cartola, em 8 passou dos 5 pontos. O que significa? Que não necessariamente ele manteve o SG em todos esses jogos, mas ele teve pontuação acima só do SG. Então, mantendo o SG contra o Internacional e algumas pontuações com desarme, principalmente finalizações, o Cardona, assim como o Adrielson, que a gente citou, é um jogador bom de bola aérea ofensiva, a chance dele passar dos 5, 7 pontos de novo essa rodada é muito alta. Fortaleza joga em casa, é o melhor mandante do Brasileirão e é o único time que não perdeu em casa no campeonato e vai querer manter essa invencibilidade. Além disso, se ganhar, o Fortaleza iguala a sua melhor campanha em pontos corridos com o 4º lugar. O Fortaleza atualmente é o 5º colocado, então o Fortaleza tem essa ambição de se despedir de um ano positivo da sua torcida invicto,
dentro de casa e talvez igualar a sua melhor campanha. Já o Internacional vem de 2 derrotas para Flamengo e também para o Botafogo. Não terá o Alan Patrick, que é um dos seus principais jogadores. O Alan Patrick já não jogou contra o Botafogo por conta de uma lesão. Talvez o Wesley, pelo drama familiar de ter perdido o pai logo após o jogo contra o Botafogo, talvez não jogue. O Internacional deve poupar alguns jogadores, até pela longa viagem de Porto Alegre até Fortaleza, deve ir com um time alternativo, um time misto. O Internacional tem menos responsabilidade nesse jogo que o Fortaleza. Então, pensando no SG do Cardona e pelo bom desempenho de uma forma geral, tá aí a nossa ousadia, Cardona, zagueiro do Fortaleza. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que todos os 10 jogos acontecem no mesmo horário, às 4 horas da tarde do domingo. Então, o mercado fecha às 3h59 do domingo e nós vamos ter as 20 escalações de todos os times antes de 1 hora antes do mercado fechar. Então dá tempo de analisar bem as escalações, a gente vai ver quem vai poupar jogador, quem não vai poupar jogador, quem vai com força máxima, como é que estão as escalações, tudo isso vai ajudar na decisão final do time. A base é essa aqui, mas diante disso da última rodada, duas, três mudanças, como a gente sempre fala aqui, podem acontecer, mas a base é essa aqui. E chegou, né, a última rodada do Cartola, mas ainda dá tempo, se você quiser concorrer aos prêmios, de entrar na nossa liga. Procura lá a Liga Cartola Mágica dentro do Cartola e o campeão, porque o campeão do mês e o campeão do segundo turno, o campeão geral, ganham prêmios. Ainda dá tempo, é a última rodada, mas quem já está no Cartola há mais tempo ainda pode participar e concorrer aos prêmios. O campeão do mês ganha corte de barba e de cabelo de graça na Estúdio da Barba. E aí o campeão do segundo turno, o campeão geral, ganha um kit churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, menorzinho, para premiar o bom desempenho ao longo da segunda metade da competição. Já o campeão geral, aquele que veio e destruiu todo mundo nas 38 rodadas, vai ganhar um kit churrasco completo para comemorar com os amigos e com a família, porque tem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e até o carvão. Ou seja, não tem desculpa para não chamar a galera para fazer o churrasco. Mas é isso, gente, é o nosso último vídeo com dicas de 2024. Eu espero que as dicas tenham ajudado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam das dicas, como é que foi o desempenho de vocês ao longo desse Cartola, se gostaram das dicas, se gostaram dos vídeos, mas também se inscreve aqui no canal para receber as notificações dos demais diversos conteúdos que a gente tem por aqui. Então é isso, gente, boa sorte nessa última rodada e valeu!